Amamentação é um tema bem complicado. Ainda mais hoje em dia, né, que tem até pediatras que falam assim: "Ah, para que se esforçar para dar mamar? Tudo bem, dá fórmula e tá tudo certo". A gente muitas vezes confunde ignorância com falta de consequência. Tipo assim, se eu ignoro o que vai acontecer com meu filho se eu não der peito e der fórmula, se eu ignoro o que vai acontecer, então eu acho que aquilo não tem consequência. E isso não é verdade, a consequência ela vai vir e vai vir da pior maneira possível. E o que é pior, mais agravante, muitas vezes você não faz relação entre o que você fez e aquilo que está acontecendo. Então, de repente, você já está até colhendo frutos de uma amamentação que não foi boa do seu filho, só que você não sabe que é por causa disso. Então, quando eu vou amamentar, primeira coisa, você tem que ter tempo, cara. Não adianta, a maternidade não é uma fórmula matemática de 2 mais 2 são 4. Ah, mamou 2 horas da tarde, meia horinha, então 5 horas da tarde vai mamar mais meia horinha. Não é assim que funciona, cara. Você tem que dispor de tempo. Então, quando eu vou dar mamar, às vezes eu fazia uma coisa que eu não gosto, né? Até hoje, mas eu fazia. Muitas vezes eu deixava o bebê chorando um pouco para eu poder terminar o que eu tinha que fazer. Sei lá, tô terminando o almoço. Terminar para poder sentar e ficar. Não dar 5 minutos de mamar e depois tirar do peito, não. Eu deixava até o bebê ou dormir no peito, ou então o próprio bebê cansar e sair do peito sozinho. E dificilmente eu tirava do peito. E tiro, hoje em dia também, mesma coisa. Tá aqui mamando, já dormiu, tá? E eu deixo. Dormiu, tá abocanhado ainda no peito? Eu deixo. E já aconteceu uma coisa assim que parece mágica. Eu gostaria até de gravar pra mostrar pra vocês. É muito lindo isso, sabe? O bebê tá dormindo no peito e de repente você sente aquele leite descendo. E o bebê tá dormindo. Na hora que você sente o leite descendo, o bebê começa a mamar, sabe? Então é maravilhoso, assim, é uma coisa divina mesmo, sabe? É muito gostoso, só que você tem que ter tempo para você curtir. E você não pode ter cobrança, né? De hora para sentar, para dar mamar, de hora para levantar, pra fazer as coisas. Pessoas em volta, né, inquietas, te agoniando, né, olhando para você, tipo, você não vai acabar de dar mamar não, você tem que fazer outras coisas, né? Essa urgência que o mundo moderno nos traz, isso daí não pode existir na amamentação. E por isso que eu acredito que é muito difícil hoje em dia para as mães amamentarem. Primeiro por causa desse contato que não existe mais, né? O bebê nasceu, vai pro berço. Vai para casa, tá no berço, tá no carrinho, tá no bebê conforto, raramente tá no colo da mãe. Então, nessa última gestação minha, raramente você vai me ver com carrinho. Eu não saio de carrinho, eu sempre saio com ela no colo. Primeiro porque, por causa do contato, né? De estar corpo a corpo com o bebê se sente protegido, o bebê se sente em segurança, a mãe fica mais segura também. O desenvolvimento é totalmente outro, não tem nem comparação, né? De você levar um bebê no carrinho e você levar um bebê que está à altura do seu ombro, vendo as pessoas, vendo todo o movimento, vendo com quem você conversa, vendo o que você faz, o desenvolvimento é totalmente outro. Então, assim, a maternidade ela precisa ter o seu tempo. A mulher, ela precisa começar a se conscientizar disso e começar a exigir isso, porque muitas vezes a gente só reconhece isso quando a gente é mãe. E quando a gente é mãe, o tempo de buscar os nossos direitos já passou. E depois que passa a maternidade, normalmente as mulheres voltam para o mercado de trabalho como se nada tivesse acontecido e também se esquecem de buscar por esses direitos que na verdade não é nosso, é da criança. Né? A criança deveria ter esse direito de ter a mãe na hora que ela precisasse para poder dar mamar para ela, de ter a mãe disponível na hora que ela quisesse estar em contato com a mãe, ela deveria ter esse direito. Nós somos mamíferos e mamíferos precisam desse contato, né? Só que a gente não tem isso e a gente não busca porque a gente não é amparado pelas leis, né? Você não tem uma licença maternidade longa o suficiente para você criar esse vínculo com o seu filho e para você dar esse amparo que ele precisa. É a criança que precisa. Falo novamente, é o bebê que precisa, né? A mãe já tem a sua vida, a mãe, né?
não precisa disso, mas o bebê precisa da mãe. E é por causa deles que nós precisamos dessa luta, né? Nós precisamos acordar para a vida, porque a gente não acordou ainda. A gente ainda acha que tudo que está acontecendo na nossa sociedade é fruto do acaso, e não é. Isso começa no berço, aliás, não começa nem no berço, começa na concepção. Na hora que esse bebê está sendo concebido e essa mãe, ela não tem tempo nem de curtir a barriga, não tem tempo nem de perceber o bebê mexendo, não tem tempo nem de se perceber as mudanças que está acontecendo no corpo dela, ela não tem tempo. Por quê? Porque ela está trabalhando, ela está correndo, ela está, né, muitas vezes correndo atrás de comprar o básico para se alimentar, ou às vezes correndo atrás de comprar aquele famoso enxoval que tem que ter de tudo, né, do melhor e do mais famoso e tudo mais, e coisas que não tem necessidade, e vão estar tomando o tempo dessa mulher, dessa mãe, que ela poderia estar se conhecendo melhor e se preparando melhor emocionalmente, né? Temos também as desvantagens de uma sociedade, uma cultura em que estamos inseridos, que não dá muito valor para isso, e inclusive até menospreza, né? Muitas vezes uma mãe que de repente tá grávida pela terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vez, uma mãe que já teve um filho especial e tá grávida de novo, aí já vão te olhar assim, nossa, mas você tá grávida de novo, por quê, né? Se você já teve um filho especial. Então, tudo isso traz tensão e traz total desconforto para essa mãe que deveria estar curtindo, que deveria estar vivendo um ambiente leve, um ambiente sem cobranças durante a gestação mesmo. Inclusive, os 9 meses deveriam ser 9 meses sem cobrança, né? Deveriam ser 9 meses onde essa mãe tivesse a liberdade de, na hora que ela sente aquele sono absurdo, ela deitar e dormir. Porque se ela tá sentindo um sono absurdo é porque ela tá precisando de descanso. Na hora que cai a pressão, tem períodos da gestação que a pressão cai assim que você fica sem força para nada. Você deveria ter o direito de você se deitar, de você se recolher, de você descansar. Você deveria ter isso por causa da criança, mais uma vez. Só que a gente não tem. A gente não tem. Tem mães que trabalham assim esgotadas até o último dia, até a última contração, até ir correndo para o hospital e serem tratadas que nem um pano de chão lá, serem tratadas que nem lixo, sabe? Serem maltratadas pelas pessoas que estão lá atendendo ela, recebendo aquele bebê. Eu sei de casos de mães que foram para o SUS e foram maltratadas, e daí a própria enfermeira do SUS olhou para a cara dela e falou assim: não tá bom, mãe? Da próxima vez você paga um plano, então, se você quiser um atendimento melhor. Então, tudo isso nos leva, sabe, a compreender que a nossa humanidade está sendo completamente desumana com o que é mais importante para nós, que deveria ser a nossa prioridade, que são os nossos bebês, que são as nossas crianças. Não existe coisa mais importante do que isso. Não existe. Não existe fortuna, não existe profissão, não existe nada, nada que seja mais importante, porque nós estamos criando o ser humano que vai fazer o mundo. O mundo que a gente vive hoje não é resultado do que os leões fizeram, ou do que as focas, ou do que os passarinhos fizeram. É resultado do que o homem fez. E é esse mesmo homem que está sendo gerado em barrigas hoje, todos os dias, né? E estão sendo maltratados, estão sendo destratados, estão sendo privados da sua mãe, do seu primeiro aconchego, da sua primeira fonte de alimento, tanto físico quanto espiritual e emocional, estão sendo completamente privados. E daí esses seres humanos, assim como eu citei lá atrás, né? Quando a gente ignora as consequências, muitas vezes a gente acha que as consequências não existem. E aí a gente tá numa sociedade do jeito que a gente tá hoje, ignorando que foi por tudo que aconteceu desde o momento da concepção, e aí a gente acha que não tem consequência. Tem. E as consequências são as piores possíveis, gente. Piores. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar para a gente começar a reivindicar os direitos que nos foram tirados desde que nós fomos concebidos, porque tudo que está acontecendo hoje não é por acaso. Esse momento aqui, ó, é um momento, não tem nem palavras para dizer, mas é um momento tão necessário, tão divino, tão especial, e que vai fazer com que esse serzinho aqui, ó, que tá mamando, tenha a base para toda a sua vida emocional, psíquica, inclusive mais ainda física, né? Pensa nisso quando você for amamentar.
Tudo isso está envolvido nesse simples ato de largar o mundo, sentar e pegar o seu bebê no colo.